Olá, bem-vindos à aula de hoje. Eu sou o professor André Luiz. Nessa aula iremos apontar como a serigrafia pode ser empregada para compreender aspectos da história da arte e do design. Vamos lá? Então vamos lá, começar nossa aula com o título Diálogos, Serigrafia, Estética e História da Arte. Nessa aula, iremos apontar como a serigrafia pode ser empregada para compreender aspectos da história da arte e do design, assim como iremos apontar como uma forma primitiva de stencil pode ser considerada a pré-história da serigrafia. Então essa aula vai ter duas partes. No primeiro momento a gente vai conversar um pouco sobre história da arte, do design, um pouco sobre estética, a gente vai retomar alguns conceitos de filosofia da arte que são importantes para a gente compreender como que a serigrafia ela se aloca dentro de um contexto estético bem específico na história do século XIX para o século XX e depois disso a gente vai começar a analisar qual que é a história dessa técnica, como que essa técnica começou a ser empregada, qual que é a função dela dentro de um contexto específico na história da humanidade, que é a pré-história. Como que lá nas cavernas as pessoas começaram a usar algum tipo de stencil. A gente vai ver o que é o stencil também. Então vamos lá. Serigrafia como forma de expressão artística na história da arte. A história da arte é uma forma específica de teoria que busca compreender os objetos criados pelos humanos por determinados propósitos, mobilizados em seus respectivos contextos culturais. Esses propósitos podem ser espirituais, narrativos, filosóficos, simbólicos, estéticos ou decorativos. Porém, o foco desses estudos é compreender como que a dimensão estética desses objetos determina sua criação, distribuição, recepção e fruição. Tá, nesse parágrafo aqui a gente tem três momentos bem complexos. O primeiro é que a história da arte é uma forma específica de teoria que busca compreender os objetos criados pelos humanos por determinados propósitos mobilizados em seus respectivos contextos culturais. Ou seja, cada contexto cultural existe um determinado tipo de produção específica de objetos. Só que não é necessariamente objetos aqui, por exemplo, uma peça de teatro. Uma peça de teatro não é um objeto em si. Uma peça de teatro é uma forma de performance que pode envolver objetos. A história da arte também compreende esse tipo de percepção. E também, por exemplo, no século XX a gente tem a performance em si. Existe um tipo de forma de manifestação artística chamada performance. De uma pessoa sozinha, ela pode ter uma ação em um determinado espaço, em um determinado momento ali, essa ação pode ser gravada ou não, isso é uma performance. Isso não é um objeto, a história da arte também compreende esse tipo de questão. Porém, é importante a gente notar que estes objetos, esse tipo de manifestação artística, ela sempre se aloca em um determinado contexto cultural. Cada cultura tem sua própria forma de produção artística, os seus tipos de arte, suas formas de arte. Uma peça de teatro na Grécia Antiga não é igual a uma peça de teatro contemporânea, atual. E existem formas de leitura dessas peças. Por exemplo, você pode ir no teatro ver uma peça, um Hamlet, por exemplo, uma peça do Renascimento, uma peça da modernidade, do início da modernidade, o século XVII, vamos supor. E a contextualização dessa peça pode ser contemporânea, pode ser utilizados outros tipos de recursos. As pessoas podem estar vestidas como no mundo atual, no período atual, só que o texto é um texto antigo, entenderam? E existem formas de leitura, existem formas de contextualização. A gente vai se aprofundar nisso mais para frente, mas é importante a gente notar esses aspectos iniciais, né? E esses propósitos podem ser espirituais, ou seja, religiosos, narrativos, filosóficos, simbólicos, estéticos ou decorativos. Ou seja, cada obra de arte em seu respectivo contexto cultural, ela mobiliza ela mobiliza um determinado propósito. Existe um objetivo para aquele objeto estar ali. Ela não está ali somente, nossa, isso que é belo. Não.
Muitas vezes uma obra de arte ela pode ser religiosa, ela poderia estar num templo. Por exemplo, uma estátua grega, ela estava num templo, ela não era um objeto que a gente olhava, que bonito. Não, ela tinha uma função religiosa, tinha uma função específica. Narrativo, quando a gente fala uma função narrativa, esse objeto ele pode ser um suporte para uma determinada narrativa, uma determinada história que está sendo contada. Por exemplo, um objeto que é utilizado numa peça de teatro. A função dela é complementar uma estrutura narrativa de uma peça de teatro, por exemplo. Filosóficos. Um objeto pode ser filosófico. Muitas vezes, uma obra de arte contemporânea, vamos falar de arte contemporânea, no pós-guerra, pode mobilizar questões filosóficas, e não somente estéticas. Não é, nossa, que bonito. Não é bonito. É uma questão filosófica. Vai fazer o pessoal pensar sobre determinadas questões que o artista está querendo mobilizar ali. Questão relacionada com a linguagem, questão relacionada com o sentido da vida, por exemplo. Simbólicos ou estéticos. Simbólicos no sentido, também pode ser no sentido religioso, né? Um símbolo. Um símbolo no sentido de que, vamos supor, um determinado objeto, ele não significa necessariamente, literalmente aquilo. Ele pode significar outras coisas. Ele pode ser o símbolo de outra coisa. Vamos supor, em determinadas culturas, um símbolo de um touro, por exemplo, pode se representar um deus. Na Grécia Antiga, o símbolo da coruja era o símbolo de Atena, Minerva. Em outras na Roma Antiga, por exemplo, é uma deusa. Então, esse é o significado simbólico de uma obra de arte. Estéticos, daí sim a gente está falando com relação à questão do belo. Muitas vezes no Renascimento, no Rococó, por exemplo, que é o movimento da arte do século XVIII, por aí, 17 para 18, as obras de arte eram feitas realmente para serem belas. Eram questões que eram mobilizadas por essas obras. Ela é bonita, ela fica na sala da pessoa, que é um lorde, uma pessoa muito rica, que ela tem acesso àquele tipo de obra, e aquilo fica na sala deles, as pessoas entram, nossa, que coisa bela. Então essa é uma questão que pode ser mobilizado pela obra de arte. Ou decorativos, que também é esse sentido. Decorativo no sentido de que está decorando aquele espaço. E muitas vezes, isso que é importante a gente anotar, uma obra de arte ela pode ser decorativa, mas ela não é inferior a outras obras de arte que pode ser filosófica, por exemplo. Somente a função dela é diferente, é um objeto em outro contexto. Muitas obras de arte que foram consideradas decorativas no século XIX são muito importantes para a gente compreender o desenvolvimento dos movimentos artísticos contemporâneos. E aí a gente tem o terceiro momento aqui desse parágrafo. Porém, o foco desses estudos é compreender como que a dimensão estética desses objetos determina sua criação, distribuição, recepção e fruição. Cada contexto cultural, cada contexto histórico tem uma forma determinada de criação, distribuição, recepção e fruição. Você vai no museu agora. Antigamente, não existiam museus. Esse conceito, museu, como um espaço onde se organizam determinadas obras de arte e que são abertas para o público em geral, isso é contemporâneo, isso é moderno. Isso surgiu depois da Revolução Francesa. É uma instituição muito nova. Então, nós, no período contemporâneo, do pós-guerra, pós-1960, nós estamos dentro de um contexto muito específico atualmente, principalmente com o advento da internet, com museus virtuais, etc. Ufa, olha só, quanto que dá pra gente extrair de um pequeno parágrafo como esse. Parágrafo denso. Eu podia ficar falando bem mais aqui, só que não vou porque a gente tem mais slides para dar uma olhada. Esse exemplo aqui é o exemplo da Vênus de Milo. A Vênus de Milo, estátua grega, ela era alocada dentro de um templo. Ela era um objeto religioso. E com o tempo ela foi perdendo braço, ela foi perdendo pedaços e acabou agora no Louvre, no Museu do Louvre, lá em Paris, na França. E nós temos sorte de estarmos num período histórico onde a gente não precisa nem de um livro para ter acesso a Vênus de Milo. A gente vê pela internet. A gente está vendo agora por esse slide que estou mostrando para vocês. E isso é um aspecto do nosso período histórico. Antigamente, as pessoas tinham que ter acesso a livros, revistas, etc. E muitas vezes esses livros eram caríssimos. Um livro de história da arte colorido é muito caro.
Agora, se você vai comprar um livro importado com $1 que tá R$ 5, você vai pagar R$ 600 em um livro. Mas você pode escrever Vênus de Milo no Google e ter acesso a diversos ângulos, diversas qualidades de montagem. Você pode pegar essa obra e fazer uma montagem com ela. Você pode imprimir, você pode colar na sua parede. Isso é maravilhoso. Isso é uma forma de fruição que nós temos acesso no nosso período histórico. Ok. A história da arte tradicional visa analisar cronologicamente as obras de arte consideradas obras-primas por especialistas, sejam elas expressadas por meio da pintura, escultura ou arquitetura, por exemplo. Esse tipo de perspectiva historiográfica ignora a maior parte das formas de expressão populares, consideradas de menor valor perante as grandes obras, organizadas por espíritos elevados ou grandes gênios. Ok, aqui a gente também tem um parágrafo bem denso. Eu estou falando aqui sobre a história da arte tradicional. A tradição. Existe uma tradição que se iniciou lá pelo século XVIII, 1780, por aí com Winckelmann, os alemães que foram visitar a Itália para visitar Roma e ter acesso a esse tipo de obra de arte que a gente está vendo aqui. Eles tinham que viajar muito, era perigosíssimo as viagens que eles faziam, muitos eram assaltados. O Winckelmann, que por exemplo é um dos grandes pais da história da arte moderna, é alemão, que faleceu, acho que no 1780, 1790, algo assim. Ele foi assaltado quando estava voltando para a Alemanha, da Itália para a Alemanha, algo assim. Então, e ele foi assassinado, e foi um grande choque para aquele período. Então as pessoas entraram numa aventura muito louca para ter acesso a essas obras que a gente entra no Google, escreve 2 palavras e tem acesso a elas. E essa história da arte tradicional visa analisar as obras-primas que foram criadas por grandes gênios e são especialistas que analisam essas obras de arte. Essa é uma perspectiva historiográfica muito específica. Existe uma hierarquia muito sólida, muito rígida. São grandes especialistas que analisam determinadas obras, foram criadas por grandes gênios. Esse tipo de coisa muda completamente na modernidade. Observamos na história da comunicação humana que as pessoas sempre possuíram a necessidade de duplicar imagens e aplicá-las aos objetos que estão ao seu redor. Logo, as técnicas que foram desenvolvidas para reproduzir imagens em grandes quantidades sempre foram valorizadas. A gente vê aqui já uma introdução à questão da serigrafia, né? A relação entre os homens e a impressão realizada por um molde pré-definido é longa. Estudos indicam que as primeiras impressões realizadas com a técnica de stencil foram descobertas nas cavernas relativas ao período paleolítico, que a gente vai analisar daqui a pouco, na França, onde é possível identificar mais de 200 impressões de mãos. Esse é um exemplo de mão realizado por stencil que a gente vai analisar daqui a pouco. Outro exemplo. Essas figuras, impressas em cores vermelhas e pretas, representam as primeiras tentativas humanas de transferir imagens a uma base específica pelos humanos. Seus significados podem ser sugeridos, mas aparentemente possuem um valor estético aos indivíduos que os imprimiram. A serigrafia, dentro desse contexto todo, é uma técnica muito direta e prática de impressão, pois além de possuir o potencial de ser muito rápida, ela permite que poucas pessoas, mesmo apenas uma única pessoa, possua controle sobre todos os processos investidos, conquistando efeitos variados que iriam tomar muito mais esforço por meio de outras técnicas. Essa questão da serigrafia ser muito flexível, de ser um tipo de técnica onde é possível extrair resultados muito grandes, muito bons, resultados excelentes, resultados que podem variar desde uma camiseta até uma obra de arte que está no museu que vale centenas de milhares de dólares, é uma das características centrais da serigrafia. A gente vai analisar ao longo das aulas que existem processos técnicos que são absolutamente excepcionais na serigrafia. É possível realizar obras de arte que são profundamente filosóficas. Grandes artistas, como por exemplo Andy Warhol, o grande mestre da pop art, que as obras dele valem
900 mil dólares, assim, uma obra é incrível, assim. Então a serigrafia é muito flexível, né? E aqui a gente tem um outro exemplo. E é importante notar, ali em cima a gente tem um stencil de um touro. Embaixo a gente tem uma serigrafia, que é feita por meio de uma tela. Em cima a gente tem o stencil de um touro. Analisa, o que é o stencil? O stencil é um molde que possui uma vazão ali, um vazadão. E esse vazado passa tinta. E também pode ser o contrário, como no caso das mãos aqui. A pessoa colocou uma mão, às vezes nem era a mão dele, era uma mão quebrada, uma mão de alguém morto ali, sei lá. Tava na idade da pedra, sei lá como eles faziam esse negócio. A gente vai analisar daqui a pouco, mas cuidado. E ele tacava tinta ali. Isso é o stencil. Então a gente está aqui na frente de um stencil, né, que é esse tipo de obra que é feita com base no molde e é a pré-história da serigrafia. Muito antes da serigrafia ser estabelecida como técnica, o stencil já era muito empregado em diversos tipos de obra. Diversos artistas indicam que essa técnica pode resgatar a experiência física e emocional do autor enquanto estava produzindo uma peça, ao contrário do que era indicado nas décadas passadas. Interpretada como forma massiva de impressão industrial nos anos 60, a serigrafia resgata seu potencial expressivo nos dias atuais, pois possui grande contraste com as novas técnicas digitais rápidas de impressão. Na década de 60, a serigrafia ela era interpretada como uma forma de arte que era semelhante aos processos industriais de impressão. Você pega os artistas da pop art, qual uma das razões deles empregarem a serigrafia? Eles estavam reagindo esteticamente à pintura a óleo, que era realizada a tinta a óleo nas telas, que era a principal forma de arte daquele período nos Estados Unidos. Então eles utilizavam a serigrafia como uma reação à pintura. Era uma forma de tentar simular um processo industrial, um processo mecânico de impressão. Já atualmente, muito pelo contrário, a serigrafia ela é considerada uma forma manual, uma forma quase artesanal de produção. E por quê? Porque a gente tem as formas de impressão digitais, que aí sim são mecânicas, que aí sim não tem nenhum tipo de contato praticamente com as suas mãos, com o ato de fazer. Então esse tipo de aspecto da serigrafia é valorizado atualmente. É muito importante a gente retomar esses parágrafos, porque cada vez que a gente retoma eles, a gente analisa um aspecto, né? Como, por exemplo, no parágrafo ali atrás, que eu estava falando sobre história da arte, etc. Tem muitas questões a serem trabalhadas dentro de cada parágrafo desse. Esses parágrafos eles são densos, eles são parágrafos que a gente pode ficar trabalhando por um bom tempo. Beleza, vamos falar aqui sobre estética na história da filosofia. A gente tem, por exemplo, eu falei sobre a história da arte, que a história da arte aborda tradicionalmente grandes obras realizadas por grandes gênios, grandes homens, mulheres que tiveram uma inspiração maravilhosa e geraram aquele objeto. Essa é uma perspectiva tradicional de história da arte. Ao longo dos tempos, principalmente ao longo da contemporaneidade, esse tipo de perspectiva vai dissolver. Vai deixar de existir. Ainda existe história da arte? Sim, só que outras questões são agregadas dentro da história da arte. A gente tem aqui a Mona Lisa. A Mona Lisa a gente toma como um grande objeto artístico de valor cultural imenso. Existem incontáveis textos, livros que foram escritos. Existem
centenas de livros escritos, centenas de textos, artigos científicos escritos sobre esse tema, etc. Por quê? Porque ele é um dos objetos centrais da história da arte tradicional. Que a gente tem Vênus de Milo, que é uma escultura grega, também considerada um dos objetos mais importantes da história da arte ocidental. Esse é um outro ponto muito importante de notar dentro da historiografia da arte tradicional que a gente tem acesso. Ela é eurocêntrica, ela tem a Europa como o centro do mundo. Os principais objetos, a análise desses objetos é feita a partir do olhar europeu, do olhar daqueles indivíduos que eram homens europeus, muitas vezes alemães, franceses, italianos, etc., ingleses, que analisavam essas obras a partir daquele ângulo. Então, a história da arte tradicional ela é realizada a partir de um ângulo específico. Aqui a gente tem uma obra de arte contemporânea, que é do Botero, que, se eu não me engano, ele é colombiano ou boliviano, eu tenho que checar isso. Porém, a gente analisa que a obra do Botero é bem diferente do que as obras que a gente viu antes. Ela traz pra gente a ironia. Ela é engraçadinha, ela tem esse aspecto. Essas formas gordinhas, elas são engraçadas, elas são interessantes. Esse tipo de aspecto não existia na obra de arte tradicional. As obras de arte tradicional, quando mobilizavam um tipo de ironia, como por exemplo na Mona Lisa, o sorriso dela, que muitos consideram como um sorriso irônico em relação a nós que somos espectadores, não é tão escrachado como no obra de Botero, que se assemelha a uma caricatura. A caricatura, a ironia, são elementos da arte contemporânea. E por que eu estou falando isso? Porque é importante de notar que os aspectos estéticos que são mobilizados nas obras de arte, eles variam ao longo dos períodos históricos. Beleza, vamos falar um pouquinho sobre Antiguidade Clássica. Nós temos aqui os dois grandes filósofos da Antiguidade Clássica, o Platão e o Aristóteles. O Platão, ele é um filósofo que se preocupou sobre questões relacionadas ao belo. O Platão aqui é o velhinho aqui da esquerda que está levantando o dedo para cima. Porque nessa obra de arte Platão levanta o dedo para cima? Porque ele está indicando uma unidade, indicando o plano das ideias. O Platão é um filósofo que analisa as ideias que são atemporais, que estão no tempo, não estão no espaço, que são únicas. E essas ideias dão origem à nossa percepção de mundo. E para Platão é importante a ideia do belo. O que é o belo? O belo é uma forma de contemplar a justiça e o bem, é algo bom. Então as pessoas, ao contemplar obras de artes belas, elas tornam a sua existência mais significativa, harmônica e justa. Então é algo positivo, uma obra de arte bela. Porém, existe um aspecto na arte que o Platão rejeita, ele não gosta, ele indica como algo muito negativo, que é a questão da mimesis. O que é mimesis? Em grego, mimesis é reprodução, cópia. Anotem isso, reprodução, cópia. Para o Platão, reprodução, cópia, vou repetir de novo esses termos, é muito negativo. Por quê? Ao observar uma obra de arte, nós estamos tendo acesso a uma cópia do mundo real. A pessoa que fez essa escultura, ela se inspirou em uma pessoa, em uma outra pessoa. Isso não é aquela pessoa que foi inspirada, isso é uma estátua. Porém, para o Platão, ao observarmos uma obra de arte, a gente pode se iludir, a gente pode achar que isso é real, que essa estátua, nossa, que coisa linda, é uma pessoa real, e não é. Por que eu estou falando isso? Muitas vezes, a gente assiste filmes, etc. Esses filmes afetam a nossa percepção do mundo, porque esses filmes são considerados críticos, etc. Para Platão, esse tipo de coisa é péssimo, péssimo. A gente tinha que ter acesso às coisas no mundo, e não às coisas que estão na obra de arte. As obras de arte enganam.
Beleza, a gente vai dar um grande salto direto para ela Era das Luzes, o Iluminismo. Falar um pouquinho sobre o idealismo alemão. A gente falou um pouquinho sobre história da arte tradicional, onde eu comentei sobre um autor chamado Winckelmann. E a Alemanha, entre o final do século XVIII e o início do XIX, foi o berço de pensadores que influenciaram profundamente o mundo intelectual ocidental como um todo. Eu vou falar um pouquinho sobre o Immanuel Kant, onde ele fala sobre o belo e o sublime. Então vamos lá falar um pouquinho sobre o Immanuel Kant, que é esse senhor simpático aqui na direita. O Kant foi um influente filósofo alemão, sendo considerado um dos pensadores fundamentais no movimento cultural denominado Iluminismo, que alterou radicalmente diversos setores da cultura humana e exerce imensa influência até hoje. O Kant é muitas vezes considerado, se você vai ler algum livro sobre história da filosofia, etc., sobre história da estética, filosofia da arte, blá blá blá, ele é um dos principais. Ele é colocado ao lado de Platão, ao lado de Aristóteles, assim. Ele foi um pensador muito importante. Por quê? Porque ele pensou diversos temas e os temas que ele escreveu sobre, etc., foi muito influente para os autores até a atualidade. Existem autores em 2020, 2021 que estão escrevendo sobre questões no Kant e são influenciados por ele. Isso é impressionante. E uma das questões que o Kant se debruçou é sobre o belo. O que é o belo do ponto de vista kantiano? As coisas nunca são belas em si, mas belas para nós, ou seja, o autor traduz filosoficamente o famoso ditado: a beleza está nos olhos de quem vê. A gente analisa, esta rosa é bela, isso é um julgamento. Isso é uma análise que vem da nossa percepção interna, nossa percepção de mundo. Essa percepção, ela não é um julgamento racional, não faz parte da razão. Isso é um julgamento. Esse julgamento é subjetivo, é individual. Esse tipo de questão é muito importante pro Kant, porque ele vai indicar que existem questões como o belo que não são objetivas, que não são. Eu vou pegar essa rosa, por exemplo, isso é uma capa do New Order, uma banda que eu gosto bastante. Power, Corruption, Lies, está escrito ali embaixo. Ó. New Order, Power, Corruption, Lies, uma boa indicação de música. Se a gente pega e analisa essa pintura dessa rosa, tem como resumir matematicamente ou em um silogismo lógico científico o porquê que ela é bela? Não, eu acho ela bela. Eu acho essa rosa bela. É um sentimento que está em mim, eu estou julgando a partir disso. Isso é muito importante para o Kant, separar a razão dos julgamentos estéticos. E o Kant fala sobre o sublime também. O sublime revela-se em Kant como uma característica que uma obra de arte possui de chocar de maneira violenta a percepção do indivíduo, demonstrando como determinados objetos possuem a força e intensidade de transformar os significados do mundo por meio de uma grandeza inexplicável. Muitas vezes, alguns aspectos do mundo natural ou aspectos da cultura humana, etc., de objetos que são construídos pelo ser humano, eles exprimem o sentimento do sublime. Eles trazem para nós um sentimento inexplicável de grandiosidade, de sentirmos uma infinita pequenez diante da grandiosidade e somos esmagados por esse sentimento. Isso é muito importante para o romantismo do século XIX, porque eles tentavam em suas obras expressar de forma literária, de forma estética, o sentimento do sublime, o sentimento de, por exemplo, quando a gente está no oceano, a gente olha para o horizonte e pensa como somos pequenos diante do oceano. Isso é o sentimento do sublime. E o sublime, ele, ao mesmo tempo que ele é um aspecto positivo, ele é belo em si, ele tem uma beleza, existe uma beleza em observar algo muito maior que a gente, que nos faz nos sentirmos esmagados. Ele, ao mesmo tempo, ele faz com que a gente se sinta pequeno. Ele é uma sensação
ao mesmo tempo positiva e negativa. Isso é muito importante para a arte do século XIX, né? A gente tem aqui o 2001 Odisseia no Espaço. Quem não assistiu esse filme, pelo amor de Deus, assista esse filme. Ah não, é chato, eu vi o trailer. Não, assista esse filme com calma, porque ele é uma obra de arte sem tamanho na história do cinema. E ele expressa de maneira clara o que é o sublime. É um filme sublime. Todo filme é sobre essa sensação de sermos esmagados pelo infinito. Beleza, eu vou falar um pouquinho aqui sobre o Hegel, não é Hegel, é Hegel, chique falar em alemão Hegel. O filósofo Hegel, que nasceu em 1770 e faleceu em 1831, é um dos principais expoentes do conceito de estética na história da filosofia universal. Sendo que em sua obra Leituras em Estética, o autor realiza uma extensa análise sobre o desenvolvimento da arte na história da humanidade. Para o Hegel é muito importante essa questão de história da arte, quando ele vai pensar sobre arte. Por que história da arte? Porque para o Hegel ele foi um dos primeiros a conceitualizar que a arte se manifesta por períodos históricos. Por exemplo, a gente tem aqui na nossa frente as pirâmides. Essas pirâmides são analisadas pelo Hegel na sua obra Curso de Estética, é uma obra gigantesca, são 3 ou 4 volumes enormes, e ele analisa como que essa obra ela possui um significado espiritual dentro da cultura egípcia. E a gente vai ler um pouquinho aqui sobre um texto que é um estudo da Discover Magazine sobre quem escreveu as pirâmides. A vida dos trabalhadores da pirâmide. Em 1990, vários túmulos humildes para trabalhadores da pirâmide foram encontrados a uma distância surpreendentemente curta dos túmulos dos faraós. Lá dentro, os arqueólogos descobriram todos os bens necessários que os trabalhadores da pirâmide precisariam para navegar na passagem da vida após a morte. Então, eles analisaram que os trabalhadores das pirâmides do Egito, eles não eram trabalhadores comuns, eles tinham determinadas regalias religiosas que eram concedidas a eles, ou seja, eram poder. Muitas vezes a gente pensa que os trabalhadores das pirâmides eram escravos, eram pessoas que eram torturadas. Eles podiam ser escravos, eles podiam ser torturados, porém eles tinham determinadas regalias religiosas que os tornavam artesãos de altíssimo nível naquele período histórico. Isso é um estudo, né? Não nada muito conclusivo, mas é importante para a gente notar que as pirâmides, enquanto objeto arquitetural, né, objeto da arquitetura universal e da antiguidade, elas são produto da interação humana. São produto da cultura humana e estão dentro de um contexto específico religioso. Não tem como a gente analisar as pirâmides sem pensar nesse período histórico religioso. Ok. A gente vai falar um pouquinho aqui sobre a questão da reprodução técnica e do fim da aura da obra de arte dentro da obra do Walter Benjamin. O Walter Benjamin ele tem um texto muito importante que se chama Obra de Arte na Era de Sua Reprodutibilidade Técnica. Eu recomendo muito esse texto. É muito fácil encontrar ele na internet, etc. Ele é um texto difícil, porém, mesmo que se você não entender de primeira, é muito importante você ler ele, porque ele é um dos textos centrais do século XX para entender o que é uma serigrafia, por exemplo, dentro do contexto da pop art. Reprodutibilidade técnica a gente tem a partir da industrialização da sociedade que se iniciou na Europa no século XIX e que se exportou para o mundo inteiro é industrializado. A gente tem uma forma específica de produção social que não é artesanal. As sociedades anteriores as produziam objetos a partir da perspectiva artesanal. A gente pega essa estátua, por exemplo. Essa estátua não foi feita em um ambiente industrial. Não foi uma indústria, não foi uma máquina que produziu essa estátua. As garrafinhas que a gente tem aqui na nossa frente. Não foi uma máquina, não foi uma
produção manual, ela é produzida a partir de uma produção industrial. Ok, isso é óbvio. Porém, esse tipo de organização social, esse tipo de manifestação, de materialização de objetos dentro de uma sociedade, para o Walter Benjamin, ela é totalmente disruptiva. Existe uma ruptura, existe uma diferença muito grande na percepção do mundo a partir desse tipo de produção. As pessoas, elas param de perceber a arte como algo que possui uma aura. Para o Walter Benjamin, as obras de arte antes do período industrial, elas possuíam uma aura. Por exemplo, esse tipo de obra que a gente tem aqui, que é uma estátua greco-romana, acredito que ela seja grega, ela estava em um templo, ela estava dentro de um contexto religioso. Então as pessoas se aproximavam desse tipo de obra com um objetivo totalmente diferente de como a gente se aproxima de uma garrafa que foi produzida dentro de um processo industrial. Então, a gente analisa que as formas de arte criadas e desenvolvidas em momentos históricos passados são essencialmente diferentes das obras contemporâneas. A sua aura perdeu-se, pois a reprodução industrial massiva fez com que ela não ocupasse mais somente alguns espaços específicos, como museus e teatros, mas que se torna imensamente mais acessível à população. Existe um preço essas obras estarem acessíveis para nós. Isso não é de graça, não é gratuito. Existe um preço para a arte em si, para a nossa percepção visual, para a nossa percepção estética. As obras perderam a sua aura. Porém, elas se tornaram, o acesso a elas se tornou muito mais democrático. Todos podemos, se tivermos acesso a uma conexão à internet, nós podemos ter acesso à Mona Lisa, por exemplo. Antigamente, a gente tinha que ter uma revista muito cara, um livro muito caro, eram livros específicos de história da arte, ou às vezes passa um programa de televisão. Porém, conforme o tempo vai passando, a gente tem acesso de forma mais democrática a esse tipo de produção artística. Não que a gente vai compreender essas obras, mas a gente tem acesso a elas. Ok, agora a gente vai falar um pouquinho sobre a importância da serigrafia no campo das artes. Com a emergência da arte pop nos anos 60, a técnica da serigrafia começou a ser cada vez mais valorizada na esfera da alta cultura ocidental. Antes, a serigrafia ela era diretamente relacionada à publicidade, a pôsteres que estão nas ruas, etc. E a decoração, as artes decorativas. Ela muito raramente ela estava inserida dentro da esfera da alta cultura, dos museus, etc. Né? Isso do ponto de vista da historiografia tradicional. Né? Artistas como Andy Warhol, Roy Lichtenstein, Robert Rauschenberg, Jim Dine, o Hamilton e a Mary Corita Kent produziram obras de arte que mesclavam diversas técnicas artísticas. Então, esses artistas aqui da pop art dos anos 60, eles revolucionaram aquilo que a gente chama de serigrafia. O uso virtuoso da serigrafia pelos artistas pop refletem aspectos essenciais da arte, design e publicidade contemporânea. Os artistas desse movimento possuíam interesse quase obsessivo em relação aos ídolos musicais, artistas famosos, celebridades diversas e ícones do cinema, assim como a temas cotidianos extraídos das notícias dos grandes jornais impressos e da televisão. Esses artistas, eles utilizavam, aqui a gente tem o Mao Tse Tung, por exemplo, pelo Andy Warhol, aqui um autorretrato do Andy Warhol. Eles utilizavam referências à lata de sopa Campbell, extraídas não da alta cultura, por exemplo, vou representar uma divindade, etc. Vou representar uma figura política, eu vou me representar com um autorretrato de maneira mecânica, etc. Vou representar uma lata de sopa. Esse tipo de ângulo, esse tipo de perspectiva estética sobre o que representar é revolucionário. Fora que a técnica, o modo como eles empregavam a serigrafia, essa obra aqui da Mary Corita Kent, é excepcional. Eles conseguiam materializar obras de arte extremamente incríveis a partir da serigrafia. The Dark Has Its Own Light, da Mary Corita Kent. Olha que coisa incrível. Eles conseguiam fazer coisas
maravilhosas, fora do padrão publicitário, fora dos padrões que existiam com relação a esse tipo de técnica. Normalmente o Mao Tse Tung do Andy Warhol. Aqui a Mary Corita Kent produzindo suas obras, né? Ela era uma professora de arte, então ela utilizava a serigrafia também em suas aulas de arte. Ok, tudo isso, toda essa digressão, toda essa análise sobre história da arte, sobre história da filosofia da arte, ela foi mobilizada para a gente chegar a esse ponto aqui. A partir do século XIX, outras formas de manifestações culturais começaram a atrair a atenção de especialistas, como as artes decorativas, as artes consideradas populares, ou mesmo novas mídias como o cinema e a fotografia. Este tipo de aproximação dos estudos da arte em relação a essas formas de expressão consideradas tradicionalmente menores, entre aspas, resultaram em grandes alterações no estatuto sociocultural das mesmas, sendo revalorizadas socialmente. Ó, a gente tem um termo aqui muito importante: revalorização social de um determinado ângulo estético. As fotografias, o cinema. No final do século XIX, esse tipo de produção material de obra, o cinema, a fotografia, não era considerado arte, era considerado uma forma menor de produção material. E a partir desse período começa a se voltar o olhar para essas formas de produção. Por exemplo, o Walter Benjamin, um autor que no início do século XX ele escreve sobre a questão da reprodutibilidade técnica. Dentre as incontáveis formas de expressão artística criadas pelos diferentes grupos humanos, as diferentes formas de expressão por meio de moldes, é uma forma de arte que se destaca. Aqui a gente tem uma forma de serigrafia, que é um pôster do século XIX. Um dos gravadores mais famosos do final do século XIX, Cheré, é frequentemente considerado o criador do pôster artístico litográfico. Isso é uma litografia, né? É uma forma de impressão feita por uma pedra. O Cheré possuía uma técnica inovadora. E a partir dele, ele criou uma nova forma de publicidade e nova forma de arte do pôster na década de 1890, que frequentemente apresentava as mulheres como figuras atraentes ou alegóricas. E essa é uma figura da dançarina Louis Fuller. Maravilha! Agora a gente vai entrar no século XX, falar um pouquinho sobre o modernismo. O modernismo é uma nova perspectiva dentro do mundo da arte, que abriu espaço para que os artistas pudessem incorporar em suas obras novas formas, cores e formas de expressão experimentais. A gente tem aqui a questão do modernismo. O modernismo ele surge dentro de um contexto complexo, político, social e cultural que é do século XX. E a partir do modernismo, foi possível artistas como Andy Warhol se rebelarem contra os princípios racionais que foram mobilizados no modernismo. A gente vai se aprofundar em aulas futuras sobre essas questões. Só que é importante notar que o Andy Warhol, com suas obras, por exemplo, a lata de sopa, ele reage a o que foi o modernismo. E o modernismo ele já é extremamente complexo, ele surge dentro de um contexto extremamente complexo. O Andy Warhol, os artistas pós-modernos, eles reagem a esse tipo de questão. Então é muito importante a gente notar que uma obra como a lata de sopa Campbell, ela não é literalmente uma representação de uma lata de sopa, porque ela possui um contexto histórico, um contexto estético, um contexto filosófico. Então, ela representa toda uma forma de representação. Ela tem
um contexto metalinguístico. O que é metalinguístico? É a arte falando da arte. Isso chama metalinguagem, quando a arte se refere, muitas vezes de forma irônica, por exemplo, no contexto das latas de sopa, a si mesmas. Beleza? Voltamos aqui para o Walter Benjamin sobre a questão da reprodutibilidade técnica. E, a partir dessa questão da reprodutibilidade técnica encontrada na pós-modernidade, a gente tem algumas questões que devem ser notadas. A questão da produção. A produção na modernidade, a partir da industrialização, isso ocorre até hoje em dia, é totalmente diferente do tipo de produção que existia no passado. Mesmo a produção manual, ela está dentro de um contexto industrial. A lógica industrial, aqui a gente vê centenas de pessoas pintando um quadro. Esse quadro, ele é uma reprodução, ele não é um quadro original, e as pessoas estão reproduzindo ele. Distribuição. O modo como que as obras de arte são distribuídas é totalmente diferente. Por exemplo, aqui a gente tem o disco Kind of Blue do Miles Davis. Ele foi gravado em estúdio e, a partir dessa gravação, foi realizada uma produção industrial em massa de um disco. Em períodos históricos anteriores, as pessoas tinham que ir em determinados concertos, em determinados lugares, para ouvir ao vivo essas obras. E a recepção da obra de arte. A gente tem aqui um teatro, pode ser também um cinema, por exemplo. São espaços muito grandes para muitas pessoas e onde as pessoas vão ter acesso a esse tipo de obra. Atualmente, devido à imensa variedade de mídias disponibilizadas às pessoas por meio das diversas tecnologias de informação e comunicação, outras formas de historiografia da arte despontam, integrando dentro de si avanços tecnológicos como jogos digitais, vídeos digitais, streaming, assim como arte de rua e grafite. E aqui a gente tem o nosso período histórico, onde as obras de arte elas existem em incontáveis tipos de suporte, incontáveis tipos de técnicas. Belezinha, vamos pular isso daqui. E vamos, após toda essa contextualização histórica, falar um pouquinho sobre a pré-história da serigrafia nas cavernas de Gargas. Devemos nos atentar que a arte da serigrafia é muito antiga. Estudiosos apontam que as formas mais antigas de impressão por meio de moldes ocorrem nas cavernas pré-históricas, no período paleolítico, por meio de stencils realizados de formas extremamente primitivas nas paredes das cavernas, onde os primeiros grupos humanos organizados habitavam. Vamos analisar com mais atenção essa história então. A gente tem aqui os stencils da caverna de Gargas. A caverna de Gargas possui mais de 500 metros de galerias em 2 níveis. É uma caverna enorme. Ela foi descoberta pelo pesquisador Félix Renaud em 1906. O povo paleolítico, aqui a gente tem um estudo sobre as mãos da caverna de Gargas, né? Era animista. Os xamãs, os curandeiros da tribo, que também podem ser mulheres, entram em estado de transe, às vezes induzindo substâncias que os permitem se comunicar com espíritos e ancestrais e encontram curas para os doentes. Há também a noção da magia de caça, em que uma representação ritualística de um animal desejado foi criada para proteger o caçador de ferimentos e morte. Muitas pinturas rupestres, isso é muito importante anotar, exibem a habilidade artística de tirar o fôlego, poder, grandeza e eloquência em abundância. A gente observa aqui as mãos nas cavernas de Gargas que estão complementando essas formas de animais que eram desenhadas. Aqui a gente tem novamente as mãos, ou seja, essas formas extremamente primitivas de stencil estavam incluídas dentro de um contexto histórico-social. Elas tinham função religiosa. Aqui a gente tem mais um exemplo. Outro exemplo de mãos que estavam na caverna de Gargas. Maravilha! Então vamos relembrar o que estudamos nessa aula.
Inicialmente apontamos como a serigrafia pode ser empregada para compreender aspectos da história da arte e do design. A serigrafia ela não é uma técnica menor dentro da história da arte. Ela está inserida dentro de um contexto estético e ela tem importância enorme dentro dessa história. Indicamos como uma forma primitiva de stencil pode ser considerada a pré-história da serigrafia. E essas são as referências bibliográficas da aula de hoje. E aí, você entendeu como a serigrafia pode ser empregada para compreender aspectos da história da arte e do design? Ou precisa estudar um pouco mais? Se ainda tem alguma dúvida, lembre-se que é possível acessar outros materiais que estão à sua disposição na plataforma. E tem um e-book que aborda todos os sistemas que foram trabalhados durante a aula. Espero que você aproveite o material disponibilizado. Vamos lá então? Bons estudos!